Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura de hoje. Vai chegando o finalzinho, né, da semana. Não sei vocês, mas tem um cansaço natural no corpo, né? Tem realmente sei lá, não sei explicar, gente, um cansaço mesmo natural, né? Tem semanas que são mais puxadas do que outras, né? E nosso corpo às vezes cansa, mas nós estamos aqui, glória a Deus por isso, porque decidimos ter um relacionamento diário com o nosso Pai. Eu amo estar na presença do Senhor, eu amo estar aqui nesse lugar e jamais nenhum cansaço, nada vai me impedir de estar aqui com o Senhor. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer muito, Pai, por esse finalzinho de semana já que está iniciando, sexta-feira. Como nós somos gratos ao Senhor, Pai. Muito obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor fez durante essa semana. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco, Senhor, diariamente, Pai. O Senhor tem estado conosco de maneira tão preciosa, Senhor, em cada momento. O Senhor tem nos dado, Senhor, livramento, o Senhor tem nos dado, Senhor, o teu refrigério. Obrigada, Jesus, por mais esse dia. Obrigada, Senhor, por mais esse momento com o Senhor e com a sua palavra. Obrigada, Jesus. Amém. Vamos lá, gente. Semana 7, dia 5, dia 17 de fevereiro, sexta-feira. Levítico 11, 12 e 13. Ok? Vamos lá? A gente está aí caminhando dentro do livro de Levítico. Coisa boa. Vamos lá. Não sei você aí, mas se você estiver pensando em desistir, o Senhor te diz não desista, né? Porque realmente o conhecer a palavra de Deus na sua totalidade vai fazer com que a gente entenda o plano de redenção na sua totalidade também. Quando a gente fraciona a Bíblia, quando a gente corta alguns pedaços, quando a gente pula alguns pedaços, nós vamos conhecer uma história pela metade. Então, que o Senhor possa te dar forças para você perseverar e a gente continuar junto aqui. Levítico 11, versículo 1, então, diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão: Digam ao povo de Israel, de todos os animais que vivem na terra, estes são os animais cuja carne vocês podem comer. Todo animal que tem os cascos fendidos, divididos em duas unhas, e que rumina. Vocês não poderão comer os seguintes animais que só ruminam, ou que só têm unhas fendidas: o camelo, que rumina, mas não tem unhas fendidas. Considerem-no impuro. O coelho, embora rumine, não tem unhas fendidas, portanto é impuro para vocês. A lebre, embora rumine, também não tem unhas fendidas. Considerem-no impura. E o porco, embora tenha casco fendido e dividido em dois, não rumina, também considerem-no impuro. Vocês não devem comer a carne nem encostar no cadáver desses animais. Considerem-nos impuros. De todos os animais que vivem nas águas, vocês poderão comer os seguintes: todos os que têm barbatana e escamas, tanto nos mares como nos rios, mas todos os outros seres aquáticos que não têm barbatanas nem escamas, tanto nos mares quanto nos rios, todas as pequenas criaturas que povoam as águas serão abomináveis para vocês. Não comam a sua carne e considerem impuros os seus cadáveres. Toda criatura que vive na água e não tem barbatanas ou escamas será proibida para vocês comerem. As aves que vocês devem considerar impuras e não podem comer são estas: a águia, o urubu, a águia marinha, o milhano, o falcão, toda espécie de corvo, o avestruz, a coruja, a gaivota, toda espécie de gavião, o mocho, a coruja marinha, a ibis, a gralha, o pelicano, o abutre, a cegonha, todo tipo de garça, a polpa e o morcego. Vocês não podem comer os insetos voadores de 4 pernas, mas vocês podem comer os insetos saltadores que andam sobre 4 pés e que têm as pernas traseiras mais compridas do que as pernas dianteiras. Desses vocês poderão comer os seguintes: toda a variedade de locusta, toda a variedade de gafanhotos devorador e toda a variedade de grilo, mas considerem impuros todos os outros insetos que voam e que têm 4 pés. Por meio deles vocês se tornarão impuros. Qualquer pessoa que tocar em seus cadáveres se tornará impura até a tarde.
Quem carregar os cadáveres deles terá de lavar as suas roupas e ficará impuro até a tarde. Todo animal que tem as unhas fendidas, mas o casco não dividido em dois, e não rumina, é considerado impuro. Quem tocar em um desses animais se tornará impuro. Todos os animais quadrúpedes que andam sobre a planta dos pés são impuros para vocês. Todo aquele que tocar nos seus cadáveres ficará impuro até a tarde. Quem carregar os cadáveres deles terá de lavar as roupas e ficará impuro até a tarde. Esses animais são impuros para vocês. Dos animais que se movem rente ao chão e que enchem a terra serão considerados impuros para vocês: a doninha, o rato, toda a espécie de lagarto, o geco, a topeira, a lagartixa, o lagarto da areia e o camaleão. Essas criaturas são impuras para vocês. Quem nelas tocar depois de mortas estará impuro até a tarde. E se o cadáver de qualquer um desses animais cair em cima de alguma coisa, essa coisa se tornará impura, seja objeto de madeira, de tecido, de couro ou de pano de saco. O objeto atingido deverá ser posto na água e estará impuro até a tarde. E se o corpo de um desses animais cair numa vasilha de barro, tudo que estiver na vasilha se tornará impuro, e a vasilha terá de ser quebrada. Qualquer alimento sobre o qual cair essa água ficará impuro, e qualquer líquido que estiver dentro da vasilha se tornará impuro também. Se o corpo de um desses animais cair sobre alguma coisa, se for um forno ou um fogão de barro, terá de ser quebrado, será considerado impuro. Mas se cair numa fonte ou num poço em que se recolhe água, ela permanece limpa. Mas quem tocar no cadáver se tornará impuro. Se um desses cadáveres cair sobre alguma semente a ser semeada, essa semente não ficará contaminada. Mas se alguém derramar água sobre a semente e o cadáver cair na água, então a semente se tornará impura. Quando morrer algum dos animais que vocês podem comer e alguém tocar nesse cadáver, se tornará impuro até a tarde. Quem comer da carne desse animal morto terá de lavar as roupas que estiver usando e se tornará impuro até a tarde. Quem carregar o cadáver desse animal terá de lavar as suas roupas e se tornará impuro até a tarde. Vocês não deverão comer qualquer criatura de todas as que rastejam na terra. Elas são consideradas imundas. Tudo que se move rente ao chão, ou sobre o ventre, ou anda sobre 4 pernas, ou tem muitos pés, não comam. São todas criaturas impuras, segundo a lei. Não se contaminem com nenhuma dessas criaturas. Não se tornem impuros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Portanto, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem impuros com nenhum desses animais que rastejam na terra. Lembrem, eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Sejam santos, porque eu sou santo. São estas as leis referentes aos animais, às aves e a todos os seres vivos das águas e todo animal que rasteja na terra. Elas mostram a diferença entre os que são puros e os impuros, entre os animais que podem ser comidos e os que não podem ser comidos. Então tá fácil, né? Capítulo 11 fala para o povo judeu, para os israelitas, o que eles podiam e o que eles não podiam comer. E Deus explica que esses animais são impuros e pronto, e nós não precisamos ter grandes explicações, porque Deus determinou alguns alimentos serem lícitos para Israel comer e outros não. Isso tem a ver com o tempo da lei, isso tem a ver com os judeus, para que eles se santificassem, isso tem a ver com a cultura daquele momento, por causa da forma com que eles estavam vivendo ali no deserto, a forma que as carnes eram armazenadas, a forma com que eles tinham que se alimentar para sobreviver, para estar bem com a sua saúde. Então, entram vários requisitos que o nosso Deus, ele é soberano em proibir algo para nós, porque ele sabe o que é bom e o que não é bom para o nosso corpo. Ele sabe o que é bom para a nossa mente e ele sabe o que não é bom para a nossa mente. Ele sabe o que vai nos dar saúde e o que vai adoecer o nosso corpo. É isso. A soberania de Deus vai além do que a gente imagina que é proibido, é proibido. Não, não. Deus está cuidando do seu povo. Há um cuidado de Deus aí. Há um zelo mesmo da parte de Deus em santificar o seu povo para que eles tivessem saúde. Capítulo 12, vamos lá? Disse o Senhor a Moisés: fale aos filhos de Israel: quando uma mulher engravidar e der à luz um menino,
ficará impura durante 7 dias. Ela estará debaixo das mesmas exigências que a lei faz das mulheres no seu período menstrual. No 8º dia, depois do nascimento, o menino terá de ser circuncidado. Depois disso, a mãe aguardará 33 dias para ser purificada por causa da perda de sangue. Nesse período, ela não poderá tocar em nenhuma coisa sagrada e não poderá ir ao tabernáculo até que se cumpram os dias da sua purificação. Se der à luz uma menina, ficará impura por 2 semanas, como acontece durante o seu período menstrual. Depois ficará ainda 66 dias em processo de purificação por causa da perda de sangue. Terminando o prazo da purificação, quer pelo nascimento de um filho ou de uma filha, a mãe trará um cordeiro de 1 ano de idade e um pombinho ou uma rolinha. O cordeiro é para oferta queimada e a ave para oferta pelo pecado. Essas ofertas deverão ser trazidas ao sacerdote à entrada do tabernáculo. O sacerdote apresentará as ofertas ao Senhor, a fim de obter perdão pelos pecados da mulher, e ela ficará purificada da perda de sangue causada pelo nascimento da criança. Mas se ela não tiver recursos para oferecer um cordeiro, poderá trazer 2 pombinhos ou 2 rolinhas, uma ave para oferta queimada e a outra para oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote fará a oferta para obter o perdão dos pecados, e ela ficará pura. Gente, que interessante, né? Deus dá uma lei específica, tanto de purificação, quanto de oferta a ser entregue no altar, né? Para ser uma oferta pelo pecado. Nossa, é engraçado, né? Uma mulher, quando ela dá a luz, ela está em pecado. Percebem isso? Percebem como isso está de forma muito simples aqui escrito para nós, mas é isso que o texto está dizendo. Ela é obrigada a levar uma oferta pelo pecado por causa do sangue que foi derramado no ato dela ter ganhado o bebê. Então, todo aquele sangue que sai da mulher quando ela tem o bebê, aquele sangue representa morte para ser dada uma vida, e Deus então requer sacrifícios. Isso aqui é fantástico, porque nós deveríamos, né, nos aprofundar, buscar o Senhor para compreender algumas coisas como essa, porque o sangue representa ao mesmo tempo vida e ao mesmo tempo morte, né? São textos que eu nunca parei para avaliar, para estudar com profundidade, porque a gente acredita que Deus tinha um propósito específico com essas leis para Israel, para o processo de purificação que ele queria daquele povo, para ensiná-los a respeito de santidade, né? Para que eles fossem exemplo para as nações. Mas com certeza existem mistérios deliciosos aqui dentro desse texto para a gente aprender. Então o Espírito Santo ele está pronto a nos lembrar esse tipo de passagem no momento que a gente lê uma outra passagem, e a própria Bíblia vai se explicando. Não existe texto nenhum que Deus tenha deixado aqui na Bíblia que não seja para que nós possamos entender algumas questões espirituais. Não quer dizer que Deus vai nos revelar tudo de uma vez, não quer dizer que a gente vai saber tudo, né, sempre. Não, o Espírito Santo ele tem muita paciência para nos ensinar. Então a gente tem que ter sabedoria, buscar com diligência, né, e com certeza o Espírito Santo vai nos ensinar. Esse texto sobre a mulher no período da sua purificação depois de ganhar bebê faz toda a diferença. Vocês percebem que para o menino tem uma quantidade de dias, para a menina tem outra quantidade de dias. Fala da circuncisão do menino, a menina já não precisava passar por nenhum processo de apresentação no templo, né? Então Deus tem um propósito em todas as coisas. Como é maravilhoso isso. Capítulo 13. Vamos para o nosso último texto de hoje, que é um pouco mais comprido. Capítulo 13 é bem grande. Vamos tentar ler ele inteiro. Se eu perceber que fica muita coisa, eu dou uma parada aqui, a gente fala. Mas vamos tentar ler para a gente ver o que o texto está dizendo para nós, se a gente consegue ler todo. Vamos lá. Disse o Senhor a Moisés e Arão. Deixa eu aproveitar e tomar um pouquinho de água para começar aqui, para eu já ir direto. Seca a boca, né? Vamos lá. Disse o Senhor a Moisés e Arão: quando alguém tiver um inchaço na pele, uma erupção ou mancha brilhante que possa indicar que seja lepra, será levado ao sacerdote Arão ou a um dos seus filhos para ser examinado.
O sacerdote examinará bem a parte da pele. Se os pelos daquele lugar do inchaço ficarem brancos e se a mancha parecer mais funda do que a pele normal, é sinal de lepra. Depois de examiná-lo, o sacerdote o declarará impuro, mas se a mancha branca não parecer mais funda do que a pele sadia e os pelos dali não estiverem brancos, então o sacerdote o isolará por 7 dias. Passados os 7 dias, o sacerdote examinará a mancha. Se ele verificar que a doença na pele não se alterou nem se espalhou, então a manterá isolado por mais 7 dias. Ao 7º dia, o sacerdote fará novo exame. Se a parte afetada diminuiu, perdendo o brilho, e não se alastrou, o sacerdote o declarará puro. Não é lepra, é apenas uma mancha comum ou uma erupção. Basta que essa pessoa lave as suas roupas que estiver usando e será considerada limpa. Mas, se depois de se apresentar ao sacerdote para se declarar pura, a mancha se espalhar na pele, o sacerdote fará novo exame. Se a mancha se espalhou pela pele, ele a declarará impura. É lepra. Quando alguém apresentar sinal de lepra, será levado ao sacerdote. Este o examinará e se houver algum inchaço branco na pele, se os pelos do inchaço estiverem brancos e se houver uma ferida aberta no inchaço, então é um caso crônico de lepra e o sacerdote o declarará impuro. Nesse caso, ele não precisará ficar isolado para a verificação, porque já está claro que ele está impuro. Se o sacerdote vê que a lepra tomou conta do corpo todo da pessoa, da cabeça aos pés, cobrindo a pele toda da pessoa, até onde é possível o sacerdote verificar, será feito um novo exame. Se de fato a lepra cobriu todo o corpo, então tornou-se lepra branca e a pessoa se tornou pura. Isto é a mesma coisa que estar curado. Por isso, o sacerdote declarará a pessoa curada e cerimonialmente pura. Mas, no dia em que aparecer uma ferida aberta, a pessoa estará impura. Ao ver isso, o sacerdote declarará a pessoa impura. Uma ferida aberta é sinal de lepra. Mas se a ferida aberta retroceder e a pele se tornar branca, o leproso voltará ao sacerdote, que o examinará outra vez. Se ele verificar que a lepra ficou inteiramente branca, então aquela pessoa está pura e o sacerdote a declarará pura. Quando alguém tiver uma ferida purulenta em sua pele e ela sarar, mas no lugar dela aparecer um inchaço branco ou uma mancha levemente avermelhada, deve-se apresentar ao sacerdote. O sacerdote examinará a mancha e, se parecer mais profunda do que a pele e os pelos embranquecerem, o sacerdote o declarará impuro. É sinal de lepra que brotou da ferida. Mas se o sacerdote vir que os pelos da mancha não estão brancos e que o local não está mais profundo do que a pele e menos brilhante, então o sacerdote o colocará em isolamento por 7 dias. Se a mancha se alastrar pela pele, o sacerdote o declarará impuro. É sinal de lepra. Mas se a mancha brilhante parar de crescer e não se alastrar, é apenas cicatriz que a ferida purulenta deixou e o sacerdote o declarará puro. No caso de pele queimada pelo fogo e a carne viva da queimadura se tornar mancha brilhante, avermelhada ou branca, o sacerdote examinará a mancha. Se os pelos estiverem brancos e a mancha parecer mais funda do que a pele, é lepra que surgiu da queimadura. O sacerdote o declarará impuro. É sinal de lepra na pele. Mas se o sacerdote examinar a mancha e perceber que os pelos não estão brancos e que a mancha não está brilhante e não estiver mais profundo do que a pele, então ele isolará a pessoa por 7 dias. Depois desse prazo, o sacerdote examinará de novo a mancha. Se ela tiver espalhado pela pele, é lepra. O sacerdote declarará impura, mas se a mancha brilhante não avançou, nem se espalhou pela pele, tendo também perdido seu brilho, então foi apenas um inchaço provocado pela queimadura. O sacerdote declarará a pessoa pura, é apenas a cicatriz da queimadura. Se um homem ou uma mulher tiver uma ferida na cabeça ou no queixo, deverá ser examinado pelo sacerdote. Se a ferida parecer mais funda do que a pele e os cabelos do local forem amarelados e finos, o sacerdote declarará a pessoa impura, é sarna, ou seja, lepra da cabeça ou do queixo.
Mas se o exame feito pelo sacerdote mostrar que é apenas uma mancha superficial da pele e não houver pelo escuro na parte enferma, então o sacerdote colocará a pessoa infectada em isolamento por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará o local afetado. Se a sarna não tiver se espalhado e não houver pelo amarelado nela e não parecer mais funda do que a pele, então a pessoa rapará os pelos, exceto a parte afetada, e o sacerdote a isolará por mais 7 dias. No fim dos outros 7 dias, o sacerdote voltará a examinar a doença. Se ela não tiver se alastrado e não parecer mais funda do que a pele, o sacerdote declarará a pessoa pura, bastando que ela lave as roupas que estiver usando, e estará pura. Mas, se depois de todo esse processo de purificação, a doença se alastrar pela pele, depois que a pessoa for declarada pura, o sacerdote fará novo exame. Ficando confirmado o alastramento da doença, o sacerdote nem precisa verificar se os cabelos no local da infecção estão amarelados. A pessoa é considerada impura. Por outro lado, se o sacerdote achar que a doença não avançou e que nasceram cabelos sadios no local enfermo, é sinal de que a lepra sarou. A pessoa está pura e o sacerdote a declarará pura. Se um homem ou uma mulher tiverem manchas brilhantes na pele, o sacerdote examinará as manchas. Se ele verificar que aparecerem manchas brancas, mas sem brilho, não é nada grave, a pessoa é considerada pura. Se caírem os cabelos de um homem, isso não significa que ele seja leproso. Ele está apenas ficando calvo, porém puro. Se caírem os cabelos apenas da parte da frente da cabeça, ele estará meio calvo, porém puro. Mas se tiver uma ferida avermelhada na parte calva ou na meia calva, é lepra. O sacerdote o examinará e se a ferida inchada na sua calva ou na sua meia calva for avermelhada, como as que aparecem na pele, o homem é leproso e está impuro. O sacerdote que verificar isso o declarará impuro por causa da ferida na cabeça. Uma pessoa que ficar leprosa deverá vestir roupas rasgadas, andar com os cabelos despenteados, cobrir o rosto da boca para baixo e gritar: impuro, impuro. Enquanto tiver a doença, será considerada impura. Viverá sozinha fora do acampamento. Quando aparecer uma mancha de lepra em alguma peça de roupa, seja de lã ou de linho, ou em qualquer peça tecido entrelaçada de linho ou de lã, ou uma peça feita de couro, se a mancha for esverdeada ou avermelhada na roupa, ou no couro, ou na peça tecida, ou entrelaçada, ou em qualquer coisa feita de couro, é lepra, e a pessoa deverá se apresentar ao sacerdote. O sacerdote examinará a mancha e manterá isolado por 7 dias o objeto afetado. No 7º dia, o sacerdote examinará de novo a mancha, e se ela tiver espalhado pela roupa, ou pela peça tecida ou entrelaçada, ou pelo pedaço de couro, não importa o seu uso, é lepra contagiosa. O objeto é impuro. A roupa será queimada, seja peça tecida ou entrelaçada, seja de lã ou de linho, ou qualquer objeto de couro que tiver mancha, pois é lepra contagiosa. A roupa deverá ser destruída pelo fogo. Mas, se o sacerdote vir que a mancha não se alastrou pela roupa, ou pela peça tecida ou entrelaçada, ou pelo objeto de couro, o sacerdote dará ordem para que o objeto seja lavado e colocado em isolamento por 7 dias. Depois, o sacerdote examinará o objeto novamente, e se a mancha não se alastrou, mas não tiver alterado sua cor, o objeto é impuro. O objeto contaminado deve ser queimado. É lepra corrosiva, esteja na parte da frente ou na parte de trás do objeto. Mas se o sacerdote vir que a mancha perdeu a cor e o brilho, depois de ter sido lavada a peça, então ele cortará aquela parte da roupa, ou do pedaço de couro, ou de peça tecida ou entrelaçada. Mas se a mancha ainda aparecer na roupa, na peça tecida ou entrelaçada, ou em qualquer objeto feito de couro, e se alastrar, é lepra. Essa peça terá de ser queimada. Mas se a mancha desaparecer da roupa, ou da peça tecida ou entrelaçada, ou do objeto feito de couro, esse objeto afetado será lavado pela 2ª vez e poderá ser usado de novo. São estes os regulamentos a respeito da lepra nas roupas de lã e de linho, ou nas peças tecidas ou entrelaçadas, ou nos objetos feitos de couro, a fim de que sejam considerados puros ou impuros.
Gente, esse versículo, esse capítulo 13, ele faz muito mais uma alusão ao cuidado que Israel tinha que ter a respeito de qualquer tipo de contaminação. E eu já vi alguns estudos de judeus messiânicos, inclusive, ou até estudos mesmo na internet, a gente já foi olhar bem o que significava essa lepra, porque algumas pessoas confundem um pouco esse assunto, e a gente percebeu que Deus estava falando muito mais a respeito de práticas de contaminação no meio do arraial, no meio do seu povo. E aqui a palavra lepra foi traduzida para lepra para que a gente entendesse no sentido de uma doença que dá na pele, no sentido de uma doença que traz feridas, que é o que o próprio texto está dizendo, ok? E aí foi traduzido para lepra porque é o que a gente conhece como uma doença que então mancha a pele, que traz essas feridas e tudo mais, né? Hoje também conhecido como psoríase, né? Algumas pessoas têm a psoríase, que é essa doença na pele que vai, né, descamando, umas ficam brancas, outras ficam vermelhas e assim sucessivamente. Então, seria essa doença fisicamente falando. Mas quando a gente vai para o original no hebraico dessa palavra, eu só queria trazer isso para vocês refletirem um pouco. E isso aqui dá estudo para mais de metro. A palavra lepra aqui no original do hebraico é a palavra tsará. Tsará, né? T-S-A-R-A, se não me engano é isso. Tsará. E o que significa o tsará? Tsará nada mais era do que uma pessoa que falava mal de outra pessoa, falava mal de lideranças, se rebelava contra seus líderes, se rebelava contra seus pais, contra os seus amigos, né? Era uma pessoa maldizente, era uma pessoa que fazia qualquer tipo de situação que trazia desordenanças, né? Que trazia desordem no meio de Israel. E como é que então se ficava sabendo que essa pessoa era uma pessoa fofoqueira, maldizente, que gostava de falar da vida alheia, que estava se rebelando, fazendo rebelião contra os seus líderes, contra seus pais, muitas vezes? A maneira que Deus decidiu fazer isso para que o arraial, que o povo todo não fosse contaminado com uma pessoa dessa, era demonstrar na pele da pessoa a sua doença, o seu pecado, o seu problema com esse tipo de prática. Então, rapidamente era descoberto alguém que tinha esse tipo de prática no meio de Israel, para que ela realmente fosse colocada bem longe do restante das tribos, do restante da assembleia, do restante das pessoas ali do povo de Deus. Pensa que Deus queria realmente excluir esse tipo de pessoa da roda de convívio para que ela não contaminasse com a sua rebeldia, com a sua fofoca, com a sua maledicência as pessoas que estavam ali ao seu redor. Então era mais um zelo de Deus, de novo, a respeito de pessoas que estavam contaminadas com a prática da fofoca, da maledicência, da rebeldia. Então Deus trazia uma doença física na pele, para que a pessoa fosse vista de longe, para que a sua doença aparecesse, e então os sacerdotes pudessem isolá-la, tirá-la do meio do convívio. Ela não podia participar de sacrifícios, ela não podia participar das festas, ela não podia participar das refeições da família, tudo nela deveria ser isolado. E para que servia esse isolamento e a possível cura? Nada mais era do que arrependimento. Então, ou a pessoa se arrependia genuinamente e a doença regredia e sarava, ou ela ia só aumentando se a pessoa não tivesse um mínimo de arrependimento na sua vida. Então ela podia morrer uma pessoa leprosa porque ela nunca havia se arrependido do seu pecado. Ou ela podia, durante o período do isolamento, refletir sobre as suas atitudes, pensar bem sobre isso, se arrepender, e Deus então curava aquela lepra para que ela fosse novamente colocada no convívio da sociedade ali de Israel, do seu povo, e ela voltasse à normalidade. Então servia mais como um alerta, como um castigo aos fofoqueiros. A gente uma vez deu uma aula sobre isso e a gente brincou bastante. A gente falou que se hoje em dia tivesse, né, esse tipo de castigo de Deus para mostrar o pecado dos fofoqueiros, nós veríamos lepra para todo lado.
né, sobre os rebeldes, sobre as pessoas que fazem rebelião, nós veríamos muitas pessoas leprosas no meio da igreja, no meio do povo de Deus, no meio da sociedade. Porque o que mais se tem hoje é pessoas maledicentes, que falam mal umas das outras, que levantam falso testemunho, que dão falso testemunho sobre as pessoas, né? Que falam coisas que elas não sabem se é verdade. Isso é terrível diante de Deus. Isso é um pecado terrível, assim como o próprio capítulo 13 aqui traz para nós. Um capítulo grande, né? Que Deus fala até sobre a roupa daquela pessoa, né? Sobre peças na casa dessa pessoa que talvez se tornassem também leprosas, né? A contaminação era tamanha que Deus fazia mostrar isso de diversas maneiras. Amém, queridos? Então vale a pena meditar aí na palavra, porque Deus vai sempre nos ensinando um pouquinho mais, tá bom? Gente, Deus abençoe quem tá comigo aí na leitura. Terminamos aqui o nosso texto de hoje. Tô procurando aqui o marca-página. Amanhã a gente vai para o capítulo 14 e 15, que são 2 capítulos grandes também, por isso que só ficou os 2. E assim sucessivamente a gente vai seguindo. Final de semana aí vai ser bênção demais, porque a gente tem um feriado prolongado aí para estar descansando, estar em casa, né? E se Deus quiser a gente vai estar meditando na palavra, orando, talvez até um pouquinho mais, não sei, vamos ver o que o Senhor vai preparar aí para nós, tá bom? Vamos orar? Eu quero aproveitar para orar um texto que a gente estava dando aula há pouco tempo atrás, que é dentro do capítulo de Romanos, capítulo 12. Eu dei essa aula e eu queria muito orar em cima dessa palavra, porque é tão maravilhoso, né, o que Paulo nos ensina ali, e a gente deve então colocar essa palavra em oração, pedir realmente ao Senhor que Ele nos dê esse Espírito. Capítulo 12 de Romanos, Paulo faz alguns pedidos de forma muito, de forma quase que um clamor. Beber água. Vamos lá? Romanos capítulo 12, versículo 1. Eu vou ler alguns versículos e a gente vai até onde o Espírito Santo nos ajudar aqui a orar. Amém? Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Senhor, nessa noite nós queremos muito, Pai, compreender essa palavra. Nós queremos entender aquilo que o Espírito Santo estava impulsionando Paulo a escrever, para compreender esse clamor, esse rogar de Paulo pelas misericórdias de Deus, para que a misericórdia de Deus nos alcançasse de tal maneira que nós compreendêssemos, para que nós entregássemos, que nós oferecêssemos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que a nossa vida, Senhor, fosse esse verdadeiro sacrifício entregue todos os dias. Pai, quando nós percebemos o quão nós estamos longe dessa plenitude da tua vontade, ou da vida, né, de retidão, de uma vida realmente voltada para a tua palavra, quando nós percebemos que ainda nós estamos debaixo do pecado, muitas obras da nossa carne ainda estão vivas demais dentro de nós, e nós precisamos mortificar isso, nós precisamos crucificar isso com Cristo. E eu te peço, Espírito Santo, nos ajuda, que essas misericórdias que Paulo está rogando nos alcance, que essas misericórdias alcance os meus irmãos onde eles estão, que a tua misericórdia, Senhor, nos alcance de tal maneira, que nós consigamos nos oferecer. Senhor, eu quero aprender todos os dias a me oferecer, eu mesmo, Senhor, eu mesmo me colocando em cima desse altar de sacrifício, em cima desse lugar onde só há fogo, somente há as brasas vivas ali queimando todo o tempo, para que o sacrifício fosse totalmente queimado, para que tudo fosse realmente, que virasse cinza, Senhor, ali em cima daquele braseiro, e nós então pudéssemos estar purificados. Pai, quanto mais eu me torno um sacrifício vivo, mais a minha vida vai sendo purificada, mais a minha vida vai sendo perdoada, mais a minha vida vai sendo santificada. E não é que o seu perdão não nos alcançou, Jesus, no momento em que nós nos arrependemos. Não, esse aqui é diferente,
Paulo está dizendo uma vida de santificação, uma vida de purificação, uma vida de transformação, de forma a nós mesmos nos oferecermos como esse sacrifício vivo. Senhor, ao mesmo tempo que eu morro, eu vivo para o Senhor. Ao mesmo tempo que eu me entrego como sacrifício vivo, eu estou vivendo para o Senhor em santidade. Obrigada, Jesus, por essa palavra tão poderosa, que ela vai entrando, Senhor, no nosso entendimento, que ela vai realmente se tornando uma verdade pura e simples no nosso espírito. E cada dia, Senhor, quando eu me levantar, eu me lembre, eu devo me oferecer como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Por quê? Para que nós não, versículo 2, não se amoldem, o finalzinho do versículo 1 ele fala, por causa disso, né? Este é o culto racional de vocês. Senhor, nós queremos compreender isso para que a gente possa dar um culto racional, para que a nossa adoração, Senhor, seja racional, com o nosso entendimento, não seja somente sentimentalismo, não seja somente, Senhor, emoções afloradas. Pai, nós temos vivido um tempo onde cada um dos meus irmãos temos vivido esse sentimentalismo cristão, onde nós só fazemos aquilo que nós sentimos, nós só oramos porque sentimos vontade de orar, quando muitas vezes nós não vamos sentir nada, nós só jejuamos quando nós sentimos o Senhor falando conosco. Mentira, Jesus, mentira nossa, mentira da nossa alma, mentira das nossas emoções. Esse não é o princípio da tua palavra. O Senhor diz que todos os dias nós devemos nos oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional, que é a nossa vida em adoração ao Senhor todo o tempo. Todas as vezes que eu mortifico a minha carne, Senhor, que eu sacrifico a minha carne, que eu mortifico ela, eu estou dando adoração ao Senhor, eu estou dando o meu culto racional, com o meu intelecto, com a minha inteligência, sabendo que é isso que é a sua vontade, Senhor, que é isso que é o desejo do teu coração, Pai, para a minha vida. Por quê? Porque só quando eu então decido não me amoldar ao padrão deste mundo, mas me transformar pela renovação da minha mente, para que eu seja capaz, para que assim eu consiga experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Pai, eu não quero estar na forma desse mundo. Senhor, eu tenho orado e tenho pedido ao Senhor que, com o mesmo entendimento de uma dona de casa que bate a massa de um bolo e ela ainda está líquida, ela ainda está mole, e ela vai e coloca numa forma de bolo, e ela ali coloca no fogo, e esse fogo, esse forno, ele vai então assando essa massa a tal ponto que ela se torne de líquida, ela se transforme em algo extremamente sólido, mas ela está não somente sólida essa massa, mas ela está no molde daquela forma que eu coloquei. Se eu coloco numa forma retangular, o meu bolo se torna retangular. Se eu coloco o meu bolo numa forma redonda, com um furo no meio, ele se torna redondo com um furo no meio. Se eu coloco numa forma de coração, ele sai do forno sólido e com um formato de coração. Senhor, como esses princípios, eles nos ensinam sobre coisas espirituais. Não nos amoldem a este mundo. Nós não queremos estar, Senhor, de forma líquida, de forma mole, e nós então nos deixarmos ser então moldados, endurecidos, nos tornarmos sólidos no padrão que o mundo nos coloca para ser assados. A forma desse mundo, o padrão humano desse mundo não é o padrão de Cristo.
não é o padrão do que o Senhor tem colocado na sua palavra. Esse não é o molde da criação, Senhor. Esse não é o molde do Filho Jesus. Esse não é o molde de ser humano que o Senhor projetou para nós sermos. Então eu quero, Senhor, ser moldado, que o meu caráter, que a minha expressão, Senhor, que a minha maneira de viver, que a minha maneira de pensar, que a minha maneira, Senhor, de me comportar com os meus irmãos, com a minha família, Senhor, seja segundo o padrão da Tua palavra. Nos faz, Senhor, nos faz compreender essa verdade e assim nós possamos ser guiados, transformados, restaurados, Pai, segundo o padrão da Tua palavra, segundo aquilo que a Tua palavra diz, porque Paulo diz que quando eu faço isso, quando eu transformo, renovo a minha mente, a mentalidade, os meus pensamentos, o meu sentimentalismo passa a não me convencer, mas a palavra de Deus passa a me convencer todos os dias da verdade do Senhor. Então eu consigo experimentar, sentir de verdade, não mais com emoção, mas com meu espírito. Eu consigo sentir com todas as minhas emoções curadas. Eu consigo sentir, Senhor, verdadeiramente com todo o meu ser, corpo, alma e espírito. Qual é a comprovação, qual é a verdade absoluta do Senhor para mim, que é a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Senhor, esse lugar de contentamento, esse lugar de intencionalidade, esse lugar de que eu me coloco e que tudo que o Senhor tem preparado para mim naquele lugar é pleno e perfeito. Senhor, em qualquer circunstância que nós estivermos, mas estivermos experimentando e comprovando a sua boa, perfeita e agradável vontade, será o melhor lugar do mundo, Senhor. Nada nos satisfará mais, Senhor, do que realmente estarmos no centro da tua vontade para nós, no lugar que o Senhor tem nos plantado para dar frutos, no lugar que o Senhor tem nos colocado para sermos luz e sal da terra, Senhor, no lugar que o Senhor tem nos plantado para evangelizar, para salvar a muitos, a ser esse embaixador do Senhor na terra. Pai, muito obrigada, Jesus, por essa palavra, que nós possamos cada dia mais, Senhor, nos aprofundar e desejar, Senhor, essa transformação na nossa mente, que os padrões da religião que o mundo nos ensinou, que os padrões até, Senhor, evangeliquez que nos ensinaram, que a forma, Senhor, religiosa de orar, de falar as coisas com o Senhor, elas vão sendo transformadas pela Tua palavra, orarmos a Tua vontade, Senhor, orarmos o que a Tua palavra diz. Eu quero viver, Senhor, cada uma das Tuas promessas, mas segundo a Tua palavra, Senhor, segundo o desejo do Teu coração, não somente para o meu individual, mas principalmente para o coletivo, para o corpo de Cristo, para a igreja, para a nação que o Senhor tem escolhido, para esse povo escolhido que o Senhor tem feito sobre toda a terra, Senhor. Nós queremos cumprir todo o propósito que o Senhor tem para nós, como esses embaixadores de Cristo, como esses que estão entendendo o real propósito de termos nascido nessa geração, nesse país, nessa família, nesse lugar que nós estamos, com os dons, talentos, com as habilidades que o Senhor nos deu, alguns para algumas habilidades, outros para outras. Nós queremos entender, Senhor, ser transformados segundo o padrão da Tua palavra. Que tudo que nós pensemos, falemos, agimos, Pai, seja segundo o padrão da nossa mente sendo transformada. Dia após dia, Senhor, nós queremos olhar para a palavra e sermos um pouco mais ajustados e transformados por ela. Nós sejamos verdadeiramente, Senhor, esses que decidem ser um sacrifício vivo, para que o Senhor possa então transformar a nossa mente à luz da Tua palavra, à luz da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Eu louvo ao Senhor, Pai, por essa palavra e desejamos sim, Senhor, ser moldados segundo a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Amém, queridos. Deus abençoe a vida de vocês. E se Deus quiser, amanhã a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura.
e continuar o nosso tempo com o Senhor. Deus abençoe.